Olá, pessoal! Olá, gente! Voltamos com mais um vídeo no canal Voltamos. Kids. Demoramos, mas voltamos, né? Tivemos alguns contratempos, muitas viagens, muitas coisas acontecendo, mas a gente falou, não podemos deixar de gravar, vamos voltar aos nossos vídeos. Hoje a gente até tentou fazer de dia, mas não deu. Mas agora a gente vai conseguir, né? Agora vai dar tudo certo. Será que a gente vai conseguir fazer 3? Não sei, vamos ver, né? Então, hoje é a 6ª aula do nosso ID Kids e vamos correr atrás do tempo perdido lendo logo o versículo da semana. Que vai ser o que eu vou ler hoje. Versículo a ser memorizado. Memorizado. Falei memorizado antes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Então, o versículo da semana é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. E o tema de hoje é tudo bom. Estou tendo um dia ruim. Todo mundo diz isso de vez em quando, não é? Porque a gente viu a madeira aqui agora. Você tá vendo? Olha, imagina. Morta, então, um dia ruim pode ser um pouco ruim, como uma picada de abelha. Você já foi picada de abelha? Eu já. É ruim, não é? Eu não. Ou um dia muito ruim, como, por exemplo, cair da cama e ficar com um galo na cabeça. Eu já só toquei numa abelha. Eu tava na aula da educação física e aí eu fui pegar minha garrafa e tinha uma abelha. Mas ela não te mordeu, então não foi tão ruim, não é? Então. E aí, se acontecer uma coisa muito ruim, assim, como, de repente, eu perdi todas as minhas coisas. Perder uma coisa, ou chegar muito atrasado no lugar. Quebrou ou bater com o carro, imagina, coisas ruins, ou ficar doente. Mas aí você pode se perguntar, se Deus pode consertar qualquer coisa, então por que coisas ruins acontecem, não é verdade? As pessoas sempre se perguntam isso, não é? Mas a verdade é que só o Criador sabe a resposta. O versículo dessa semana que nós lemos em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. O que isso significa? Que o Senhor pode pegar uma grande bagunça, com tudo aos pedaços, reunir todas as peças e fazer delas algo novo. Talvez ele não junte as peças da maneira que você espera, mas no fim, tudo será para o bem. Tipo um quebra-cabeça. Tudo que Deus faz é bom. Que a gente tá montando agora. Isso, tipo um quebra-cabeça. Às vezes, não agora, mas a gente tá às vezes você vê uma pecinha e você fala, caramba, o que eu vou fazer com essa pecinha? Tá tudo bagunçado. E Deus que tá lá, Deus é eterno, tá lá do topo vendo tudo dos céus, ele sabe exatamente onde cada peça vai entrar, não é? E aí, às vezes, o que parece estar muito bagunçado, muito fora de ordem, Deus tem um lugar para todas as coisas. E aí a gente vai contar a história de hoje. O pai de Júlio arrumou um emprego novo em outro estado e a família teria de se mudar para outro lado do país. Mudar, entretanto, era a última coisa que o Júlio queria. A ideia de deixar os amigos, a casa e a escola fez Júlio chorar. Eu não entendo, Deus, ele orou. Você sabe que eu não quero me mudar daqui, mas acho que é o que o Senhor quer. Então, por favor, faça tudo dar certo e me ajude a não ficar preocupado nem triste. Essa foi a oração de Júlio. Ao invés de ele reclamar, ele pediu para Deus ajudar ele a entender e não ficar triste. Você reparou que Júlio não reclamou nem fugiu de Deus? Ao contrário, ele confiou que o Senhor transformaria aquele problema em algo bom. E foi exatamente isso que aconteceu. Em poucos meses, Júlio já estava ambientado na nova casa e na nova escola, fazendo novos amigos. Você sempre pode confiar em Deus para desembaraçar uma situação confusa. E enquanto o Senhor estiver trabalhando, a Bíblia vai ajudar. A Escritura vai lhe dar esperança quando seu mundo estiver de cabeça para baixo. Também ajuda a tranquilizar os sentimentos ruins. Se você estiver preocupado com algo novo ou com qualquer outra coisa, sabe que Deus está com você. E a Bíblia também está. Os dois são seus amigos nos momentos bons ou ruins. E esse versículo de hoje nos ajuda a lembrar disso, que tudo que acontece com a gente é para o nosso bem, ainda que pareça ruim. E a gente vai ver uma história hoje que fala exatamente disso. Eu posso ler agora? Exatamente isso, daqui a pouco. A história de José.
a história de José. Aconteceu uma coisa muito ruim na vida de José, mas Quem Deus sabe, tinha um bota nos plano. comentários. Deus tinha um plano e transformou aquilo que parecia muito ruim em algo bom no final. E a gente vai ler essa história. Mas antes disso, vamos conversar. Para você, qual é a situação mais confusa de todas? O que você pode imaginar assim que aconteça? Muito ruim. Ai, que confusão. Deus me ajuda. Quando alguém estiver se afogando na piscina ou se machucar. Micaela. Ou alguém estiver, sendo roubado. É uma confusão. E para você, uma situação assim que você acha muito confusa e tem que pedir ajuda de Deus? Quando você se machuca, quando alguém fica doente, quando Verdade. alguém morre, como a tia Jaqueline, que a gente não gostou quando ela morreu. Nós Mas ficamos a gente muito tristes, né? agradeceu a Deus porque ela descansou. Isso. Pelo menos ela ainda tá descansando. E agora? Você vai ler. Agora chegou sua vez. Vamos lá, leitura. É aqui. Aqui. O que o ajuda a se sentir melhor Quando você tem um dia ruim. o que Agora posso ler mais um? Agora posso ler? o que o ajuda a se sentir melhor quando você tem um dia ruim? Mas é pra você. Mas responde você também. O que ajuda a sentir melhor? Por exemplo, orar. Eu ia falar isso. Quando tá tudo uma confusão, você não sabe o que fazer. A E aí, primeira ora pra coisa que eu Deus. penso é: Senhor, me ajuda, Lá por no favor. céu. Eu entro em oração, esperando que Deus responda, né? E às vezes nem sempre Deus responde na hora que a gente quer, mas Ele responde. Cortar. Então agora a gente vai ler a história de José e vamos ler Gênesis 37, vamos ler Gênesis 39 Tem desafio hoje? e o Gênesis até o Gênesis 41. Gênesis 37, 1. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, Jacó, lembra que Jacó mudou de nome, né? Virou Israel. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo.
Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá então disse a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então, eles mataram um bode. Rúben. Foi o Rúben, lembra? Que era quem queria salvar ele. Então, o que eles fizeram? Mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram a consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: Não, chorando, descerei à sepultura, ao Sheol, para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda. Então, olha só, vocês estão vendo uma situação que foi terrível? Como que Deus vai consertar essa situação? Pegar uma coisa tão ruim de ser vendido como escravo para o Egito e transformar numa coisa boa. Vamos ver agora? Vamos continuar a leitura. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ex percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Mentirosa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa.
Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. E era mentira dela, coitadinha do José. Coitadinha. Ele era o obediente. Então, olha só, ele já foi vendido como escravo, agora ele foi parar na cadeia de novo. Olha quanta coisa ruim que está acontecendo com José. Mas vamos ver como que Deus está no controle disso tudo e vai consertar toda essa bagunça. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E eles... Carcereiro é quem toma conta da prisão. Tá. Entendeu? Toma conta do cárcere, que é a prisão, mesma coisa. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Gênesis 40. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces, que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição os chefes dos copeiros, de modo que voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então, vocês porque imaginam... Ele morreu, né? Não, o que sobreviveu se esqueceu dele. Ele não morreu. O outro que foi morto. E José tinha falado... O copeiro esqueceu dele? Esqueceu. Falou: se lembra de mim, fala do faraó para mim, porque eu fui aqui trazido como escravo, fui lançado aqui sem motivo nenhum. Se lembra de mim. O que aconteceu? Esqueceu. Esqueceu dele. Depois que ele saiu da cadeia, já estava tudo de bom, com seu cargo restaurado.
se esqueceu do pobre do José. Mamãe, como assim? Cargo O restaurado. cargo, ele não era o chefe dos copeiros? Ele voltou a ser o chefe dos copeiros. O seu trabalho foi restaurado. Ele O não cargo foi, que ele tinha lá. Ele não era mais, agora ele voltou. Voltou pro cargo dele. Aí ele é trabalhador do faraó. Aí você imagina, vocês imaginem o drama. O José continuava preso e tudo estava uma confusão. Vamos ver o que vai acontecer. Gênesis 41. José interpreta os sonhos do faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Vocês prestaram atenção que José ficou preso 2 anos até isso acontecer. Muito tempo. Olha a bagunça que Deus vai ter que consertar, né? Então, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram dos rios mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo. Saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas, que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivessem feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito.
O faraó deve também estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. E em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então vocês veem que reviravolta que essa história deu? Parece uma história de novela, né? José... Reviravolta. Uma reviravolta. José, que foi vendido como escravo, injustamente pelos irmãos. Depois ficou na prisão. O carcereiro concedeu a ele tudo. Aí ele ficou mais 2 anos preso, que o copeiro esqueceu. E aí, depois que ele foi revelar o sonho do faraó, que o faraó concedeu a ele todo o poder do Egito, só abaixo do faraó que ele estaria. Então, de escravo, vendido, ele foi a ser o rei do Egito. O rei do Egito. E isso vai ter um motivo. Por quê? A gente viu que ele está contando que a história está contando que tinha fome em todos os locais. E a família do José também começou a ter fome na terra deles. E eles começaram a procurar justamente na terra do Egito a comida. E vai haver um reencontro da família. E Deus, através de toda essa história, consegue restaurar o encontro de José. Há o perdão entre os irmãos. José se reencontra com seu pai,
se reencontra com seu irmão, né, mais novo, o Benjamim, e ali a família toda é salva, senão todos eles morreriam de fome e não continuaria a história do povo que vai se formar através desses 12 filhos, das 12 tribos. Então, de uma história que era muito ruim, algo que parecia muito ruim, de ser vendido pelos próprios irmãos, toda essa história tem uma reviravolta para salvar a própria família de José, e o sonho dele se realiza, porque no final das contas ele era o rei e os irmãos vão lá se prostrar diante dele para pedir a comida. Entende como tudo aconteceu? Sim, do jeito do sonho. Do jeito do sonho de José, quando ele era jovem. Entendido? Então agora a gente vai para a parte do desafio semanal. Gente, essa não é a melhor parte. Vocês devem estar achando. Gente, chega a melhor parte fica por último. Não, a melhor parte é ouvir a palavra de Deus. Isso aí. E aí, como desafio semanal, a gente vai ter o seguinte. Em geral, Deus usa as pessoas para poder ajudá-lo a limpar a bagunça. Pode ser que no noticiário da noite você veja as pessoas ajudando umas às outras depois de uma tempestade. Por exemplo, quando tem muita chuva, as pessoas se mobilizam para recolher alimentos, cobertores, às vezes as casas que são destruídas, as pessoas fazem doações. Ou talvez você leia sobre pessoas angariando roupa para os moradores de rua, comida para eles, para as pessoas que têm necessidade. E aí, tanto no seu bairro quanto no mundo todo, o Senhor usa o quê? Pessoas, né? Para ajudá-lo a transformar as coisas ruins em coisas boas, em algo bom. Então, nessa semana, veja se consegue pensar em 5 maneiras de sua família ajudar pessoas que precisam. Depois, ponha uma de suas ideias em prática. Então, você consegue imaginar uma maneira de transformar algo ruim em uma coisa boa? As pessoas assim que estão sem casa, a gente pode doar para elas conseguirem dinheiro para comprar uma casa nova, para conseguir ter comida, doar comida. E em vez de desperdiçar, ai, não quero, não gosto. Em vez disso, você pode dar as coisas que você não precisa para as pessoas que precisam. Muito bem. E você? Você pode sugerir uma coisa para ajudar? Chica, você não tá nem aparecendo, só tá o topo do seu arco. Assim, Oi? Que tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar elas a ter casa, tem que ajudar elas a ter comida, tem que doar um monte de comida para ajudar outras pessoas. Se uma pessoa ser rica ou ser pobre, você dá metade do dinheiro para ela, senão ela não consegue comprar casa. Mas você tá pensando só em casa, só existe essa maneira de ajudar? Não, existe dinheiro, dando comida, dando brinquedo. Quer ver uma maneira que você pode ajudar as pessoas? Você pode ir num asilo, fazer uma tarde de oração com os velhinhos, ler a palavra de Deus para eles. Vocês podem ir num orfanato, em pessoas que não têm família, ou que ninguém vai visitar. Você pode fazer... Eles moram sozinhos, não têm filho. Você pode fazer um mutirão de limpeza numa praça para transformar aquele ambiente mais agradável, né? Tem várias coisas que você pode fazer e sempre usando a palavra de Deus para trazer esperança para as pessoas. É verdade. Não é? Tudo do que eu falei tá certo? Tá certo. Também. Então, aprendemos que Deus é bom o tempo todo e tudo que ele faz é bom. Muito bom. Mesmo que pareça uma grande bagunça, se você está vivendo no meio de uma grande bagunça, uma confusão, a gente ainda tá você aguarda, confia, espera, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. É o versículo que a gente aprendeu hoje. Então, ainda que pareça algo muito ruim acontecendo, aguarde, confie, busque a Deus, busque as respostas de Deus e que no final, por mais que você não entenda, Deus está usando isso para o seu bem, é o seu favor. Combinado? Sim. Quem gostaria de orar? Tá bom, deixa ela orar. Então, se estica bonito, se estica bonito, se estica bonito. Quer ficar em pé? Fica em pé para você aparecer. Olha a camisa,
O meu amigo que me deu. Levi. Senhor Vamos, Deus, fecha o olhinho. obrigada por esse dia assim. Obrigada por essa luz que a gente está tendo agora. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Até o próximo vídeo. Tchau!